Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é sempre uma alegria ter você por aqui. Nós vamos, no programa Texto e Contexto de hoje, continuar a nossa série sobre a doutrina do Espírito Santo. Estamos refletindo nestes últimos programas a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. Especificamente, durante esse mês, estamos falando sobre os dons espirituais. Então, aproveita esse início de programa agora para compartilhar o link com outras pessoas, familiares, amigos, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoadas e edificadas. Em todo o programa Texto e Contexto, como você já sabe, nós temos alguns convidados aqui que, à luz da Escritura Sagrada, nos ajudam a pensar nos temas que são propostos. E, para esse programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco aqui, mais uma vez, dois convidados que já estiveram outras vezes no programa Texto e Contexto, qual nós agradecemos mais uma vez pela presença, Pastor Alessio, Pastor Samuel. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. Amém. Pastor Samuel, Pastor Eleilton, uma grande bênção, uma grande alegria estar aqui com vocês, os nossos amados irmãos. Que o Senhor nos conceda mais uma vez, uma alegria diante de Deus, diante dos irmãos, aquele momento de reflexão da palavra de Deus e que a gente consiga agradar o coração do nosso Deus. Amém. Pastor Eleilton, nossos irmãos e irmãs que também nos acompanham, Pastor Alessio, bom estar aqui de novo com vocês, A gente aprofundar mais ainda, Participamos de um outro programa falando também sobre essa atuação do Espírito Santo por meio dos dons. Então a gente está feliz de estar de volta e a gente espera não só contribuir, mas, como disse o pastor Alessio, fazer algo que alegre o coração de Deus, Então, muito bom. Amém. Realmente o pastor Samuel faz uma lembrança importante aqui, Quando nós começamos a falar sobre os dons espirituais, naquele programa que a gente deu que nós apresentamos a doutrina, de maneira geral, você esteve presente aqui, sim. Nesse primeiro programa. Então você se lembra que depois que nós fizemos esse programa geral sobre a doutrina dos dons, nós dissemos que iríamos começar a estudar as listas de dons presentes no Novo Testamento. E começamos a fazer isso na última semana. Nós temos dito aqui que dons espirituais são capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo aos crentes em Jesus, para a edificação da igreja, para o cumprimento da missão. E temos dito também que essas capacitações sobrenaturais, que nós chamamos de dons espirituais, elas são de caráter permanente ou temporário. E começamos aqui uma conversa a respeito de um grupo de dons espirituais que nós chamamos de dons de caráter temporário, que são os dons manifestacionais ou circunstanciais. Estudamos sobre esses dons aqui na última semana, que são exatamente aquela lista de 1 Coríntios 12, ali, versículos do 8 até o 10, e hoje nós vamos estudar um outro grupo de dons, que também são dons espirituais, também são dádivas dadas pelo Espírito, mas parece que já são dons de caráter permanente, que são aqueles dons chamados de dons funcionais ou práticos. Alguns até chamam de dons ministeriais também, mas o objetivo do programa de hoje é a gente conversar um pouco a respeito desses dons especificamente. E aí eu queria começar pedindo para o pastor Samuel, para que ele falasse para a gente um pouco a respeito desse grupo de dons, chamado dons funcionais ou práticos. Por que esses dons eles possuem esse nome? Então vamos, antes de entrar propriamente em cada um deles, e conversar sobre cada um deles, por que esse nome? Por que classificar os dons dessa maneira? Bom, quando nós olhamos na Escritura, e como os outros programas já expuseram isso também de uma forma muito, muito clara sobre essa questão dos dons que são manifestados, os dons que são temporários, esses dons aqui, que são esses dons direcionais ou dons práticos, nós já estamos falando de dons que pessoas recebem e tudo indica, pelo contexto da Escritura, que
permanece com essas pessoas, né? São dons que elas se utilizam e servem a igreja através desses dons. Geralmente eles estão relacionados a áreas da igreja, por isso que algumas pessoas chamam de ministérios, né? Então a gente tem essas duas descrições, né? Dons, e alguns vão chamar ministérios, ou às vezes dons e ministérios, né? Porque a ideia desses dons é de fato uma ideia de serviço, né? Por isso que eles são chamados de práticos, né? Os cristãos que recebem esses dons, eles recebem para atuar de maneira prática na igreja, prática para a edificação da igreja. Um outro detalhe interessante também, quando nós falamos desses dons direcionais práticos, é a ideia de que ele está sempre, por isso que são direcionais, né? Ele está sempre no movimento, na direção do outro. Então, é um dom que está sempre para servir o outro, ele está sempre indo na direção do outro, né? Então, quando nós olhamos dentro desse contexto, por exemplo, o apóstolo Pedro vai falar sobre servir uns aos outros, né? E a palavra que aparece ali para servir uns aos outros, ele diz que precisa ser conforme o dom que recebeu, né? Então a ideia é que você recebeu e ali está o dom, né? Não é um dom que você vai receber num momento ou numa situação específica e depois não mais. Então ele diz, olha, sirvamos uns aos outros a partir ali de acordo com os dons que receberam, né? A ideia da palavra grega que aparece aqui nesse texto de Pedro é a ideia de agarrar algo que lhe é oferecido, né? Então a ideia é, olha, o Espírito Santo te concedeu, agarra esse dom para que você possa servir as pessoas, né? Então eles geralmente estão relacionados com a outra pessoa, né? A maneira de administrar, o incentivo, a ajuda, eles geralmente são manifestados dessa maneira, por isso que são chamados inclusive de práticos, né? Porque são dons que você de fato vê, você percebe a atuação dele no cotidiano da igreja, da comunidade. Legal. Eu acho que essa distinção ela é importante, né? Essa sua fala final aí a respeito da palavra que Pedro usa, né? De que esse dom é para agarrar mesmo, né? Que é para usar no dia a dia do ministério, porque é prático. Porque assim, parece que no que diz respeito à natureza desses dons, né? Desse grupo que a gente vai trabalhar hoje, eles têm caráter permanente, né? Sim. Então acho que essa é uma distinção importante. Na semana passada nós falamos aqui de um grupo de dons que eles têm caráter temporário, né? Eles se manifestam, né? Se manifestam. Então, sempre que cristãos estão reunidos, o Espírito pode se tornar visível por meio daqueles dons. Mas hoje vamos tratar de um grupo que parece que os cristãos que recebem esses dons aqui, esses dons acompanham os cristãos, né? E você quer ver um outro detalhe, pastor Eleilton? Além dessa ideia de serem dons permanentes, há também uma ideia bíblica de que esses dons são aperfeiçoados. Então, assim, eu recebi esse dom e eu posso administrar esse dom, eu posso melhorar, quando a gente pensa assim, sei lá, um exemplo, né? Que tipo de dom que poderia ser aperfeiçoado, né? Quando a gente pensa, o dom de revelação, ou dom de como que a gente aperfeiçoa, por exemplo, um dom de revelação, né? Que escola que você faz para aprender a enxergar o futuro? Você não tem, né? Mas, por exemplo, um dom de administração, esse dom pode ser aperfeiçoado, né? Dom de ensino pode ser aperfeiçoado, né? O dom de fala, né? De falar em público, pode ser aperfeiçoado. Então, além de tudo, tem essa ideia de que aquele que recebe o dom, e por isso que é interessante a ideia de Pedro, né? De agarra esse dom. Não é que você recebeu e está tranquilo, não, agarra ele no sentido, olha, eu percebo essa ação do Espírito Santo na minha vida e eu vou me dedicar a fazer disso a melhor coisa da minha vida, né? Então isso é interessante também. Legal. Bom, vamos começar a examinar então alguns dos dons que estão nessa categoria, né, chamado de dons funcionais ou práticos. E vamos começar aqui então com dois dons bem específicos, que estão até conectados de alguma maneira, que é o dom de ensino e o dom de falar ou pregar. Pastor Alessio, comenta um pouco para a gente sobre estes dons.
Me permita iniciar pegando duas palavrinhas aqui, duas ênfases dadas pelo pastor Samuel, que é o fato mesmo, né? O Espírito Santo dada pelo Espírito, né? E no momento que o Espírito Santo vai dar e a pessoa recebe, é sempre nesse foco, né? Da edificação do outro. Isso é maravilhoso, isso é a essência do Evangelho. E quando se fala, por exemplo, no dom de ensino, no dom de falar ou dom de pregar, a gente vê claramente essa aplicação, né? Em que a pessoa recebe o dom do ensino, a pessoa recebe esse dom de pregar, de falar, o Espírito Santo dá, e a pessoa com esses dons, a pessoa vai de alguma forma claramente trabalhar para se aperfeiçoar, para edificar o seu público, para edificar a Igreja de Cristo. A igreja, ela tem que ser, antes de tudo, uma comunidade que ensina o Evangelho. Ela foi chamada para isso. Então, o dom de ensino e o dom de pregar, de falar do Evangelho, é algo glorioso. Funcionar na igreja, estar presente na igreja, porque a igreja vive disso, de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, me permita ler Romanos 12, verso 7, onde o apóstolo Paulo diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, haja essa preocupação que disse o pastor Samuel, essa dedicação, procurar se aprimorar no ensino, né? Esses são dons que devem ser exercidos, tanto o dom de ensino quanto o dom da pregação, eles devem estar debaixo desse guarda-chuva do ministério de ensino. O dom de ensinar é aquela capacidade especial dada por Deus, é o Espírito Santo quem dá, ele dá para alguns cristãos aquela capacidade de ensinar, de explicar. E é interessante mesmo, porque assim, a gente vê no nosso meio algumas pessoas que têm esse dom, que elas conseguem pegar alguns assuntos teológicos, que são extremamente delicados, difíceis, digamos assim. Eles conseguem pegar esses assuntos tão difíceis e conseguem colocar de uma forma mais tão simples. Eles fazem uma aplicação dessas verdades bíblicas de uma forma mais tão clara, com tanta naturalidade, com tanta fluência, que aquilo entra na nossa alma, que a gente diz assim, mas olha só, acabei de entender. Né? Coisa que de repente a gente já tinha ouvido falar, que a gente já tinha lido, e ouvimos algumas explicações, mas quando aquela pessoa que tem aquele dom do ensino, ele consegue traduzir coisas tão difíceis de uma forma mais tão simples, que entra na nossa alma, nossa mente, tira toda aquela nuvem de dificuldades, entra no coração e a gente consegue entender com muita clareza. Então, esse é o dom de ensino. Quem tem esse dom de ensino, ele vai pegar coisas profundas do Evangelho e vai colocar no nosso coração de uma forma graciosa e a gente entende com perfeição, com tranquilidade. Já o dom de falar, o dom de pregar, me permita também aqui, 1 de Pedro, capítulo 1 e o verso 4, se os irmãos quiserem nos acompanhar, o versículo diz assim: se alguém falar, se alguém pregar, fale segundo as palavras de Deus. Esse dom de falar, esse dom de pregar, está relacionado à pregação pública da palavra de Deus. É o dom de expor de uma maneira simples, de uma maneira contundente, clara, da mesma forma, de uma forma pública, as Escrituras Sagradas. A pessoa que tem esse dom é alguém que tem uma boa comunicação, que não tem problemas de falar em público, que consegue cativar as pessoas com o seu discurso. Ela pega o Evangelho, ela expõe, ela explica, ela alcança o coração, ela cativa. É aquele sermão que você ouve, aquele sermão, você fala, puxa vida, eu ficaria aqui mais um bom tempo ouvindo esse sermão. Né? Você gosta daquele sermão, aquilo te enche o coração, né? Você não se sente incomodado, porque a pessoa que tem o dom de pregar, ele te cativa, ele vai expondo o Evangelho, aquilo vai clareando a tua mente, aquilo vai chegando no coração, enfim, é uma coisa graciosa. Então, a gente consegue entender perfeitamente quando a pessoa está ensinando, quando tem esse dom, e são muitas pessoas que têm, e quando a pessoa tem o dom da palavra, o dom da pregação, e graças a Deus são muitas pessoas que têm, porque o Evangelho é comunicado de uma forma clara, objetiva, e as verdades do Evangelho são colocadas no nosso coração de uma forma cristalina e alimentam a nossa alma. Amém. Muito bom.
E, senhor, enquanto o senhor falava, eu fiquei viajando aqui, pensando, né, na aplicação desses dons, né, lá na prática, na igreja. Assim, é perceptível, né, quando uma pessoa que está ensinando ou pregando possui esse dom, né? Ou o dom de ensinar, ou o dom de falar. É diferente, né? Pregar, por exemplo, falar em público. Isso é algo que é possível aprender. Existem escolas que ensinam, né? Escolas que ensinam a organizar o pensamento, escolas de retórica que ensinam a pessoa como se comportar, né? Como se colocar diante de uma plateia. Então, assim, se a pessoa se esforçar, ela se esforçar no estudo, de repente até consegue chegar diante da plateia, né, com as técnicas aprendidas e falar, mas dá para perceber quando a pessoa que está falando, ela parece que tem tem um chamado para aquilo, né? E aí é isso, né? No que diz respeito à igreja, é o próprio dom do Espírito mesmo, a capacitação sobrenatural do Espírito para a pessoa atuar naquela área, né? Então, dá para perceber essas questões. Se me permite aqui um pitaco, né? Esse dom também evidencia muito essa ideia de aperfeiçoamento, né? Porque conquanto ele saiba falar, sabe, aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu gosto muito de ouvir o fulano falar. Ainda assim, o conteúdo depende muito do aprofundamento, do aperfeiçoamento, né? É isso aí. Então, veja, pegando aqui o exemplo que você deu, pastor Eleito, você tem uma pessoa que pode entrar numa escola, ela pode se dedicar a isso e tecnicamente ela conseguir fazer aquilo, né? A pessoa que tem um dom, ela não precisa entrar na escola para fazer aquilo, mas ela pode melhorar aquilo através de uma escola, através do estudo e etc. Agora, o conteúdo tem que ser buscado, não tem jeito. Esse negócio não vem por download na cabeça, né? Tem que sentar na cadeira, tem que abrir livro, tem que abrir Bíblia, tem que gastar tempo com isso, né? Então, essa ideia do aperfeiçoamento é muito interessante, né? Sim. E aí, assim, só um outro parênteses, né? Uma pessoa que tem o dom, por exemplo, de falar, né? De pregar, ele continua sempre com esse dom de pregar, né? O que muda às vezes é exatamente isso, o conteúdo, né? Às vezes não atualizou o conteúdo ao longo do tempo, né? E etc. Mas o dom está ali presente, né? É isso aí. E já tem pessoas que claramente não possuem esse dom, né? Que não tem aptidão, que não conseguem de maneira nenhuma ver diante de uma plateia com o microfone na mão, falando, né? Eu acho lindo a doutrina dos dons espirituais. Para mim, eu acho extraordinária, porque ela mostra quanto que na igreja nós precisamos uns dos outros, né? Cada um é chamado mesmo para um papel, né? Para uma função no corpo de Cristo, né? E é interessante, né? Porque quando a gente olha essa multiforme mesmo ação do Espírito Santo na igreja, é uma coisa gloriosa, né? Porque a gente pensa assim, né? Muitas vezes a gente acha assim, todos os pastores têm o dom da pregação, todos os pastores têm o dom do ensino, a gente acha que naturalmente eles têm, mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes a gente vê o pastor que ele tem aquela questão nem sempre ele vai estar ali no púlpito, o forte dele é o púlpito, muitas vezes é do aconselhamento, muitas vezes ele tem uma outra área que ele é extremamente forte, que o Espírito Santo usa de uma forma muito graciosa, ele edifica a igreja em algumas áreas, e já naquela outra área já é outro, é extremamente assim, diverso, a atuação do Espírito Santo é uma coisa graciosa mesmo, é gloriosa, como que ele usa essa forma para que a igreja seja edificada em todas as áreas, usando várias pessoas em todas as áreas da igreja. E falando nessa ideia de pastor, até a ideia de Efésios 4, né, 11, aquilo é libertador, inclusive para o pastor, né? Exatamente. Porque aí o pastor finalmente descobre que ele não, pode ser que algumas pessoas tenham todos os dons, né? Sim. Mas via de regra, ele tem alguma coisa ali, ele tem de mais forte, né, de mais específico, né? Conquanto ele tenha que fazer todas as outras coisas, porque afinal de contas ele é o pastor e o pastor é assim mesmo, né? Ele não faz com a mesma facilidade ou com a mesma edificação, né, para usar esse termo, que aquele ali que ele tem primazia, que ele tem mais, né? Então o pastor citou, por exemplo, essa ideia, né? Você tem o ensino, você tem o púlpito. Às vezes o pastor é bom ensinando, mas não é bom pregando, né?
Às vezes, como o senhor falou, né? Às vezes é bom no aconselhamento, mas não é bom ensinando, né? Então, conquanto ele tenha que ensinar, porque essa faz parte do chamado, da vocação pastoral, exatamente. Então ele tem que fazer isso, mas ele não fará com tanta facilidade como alguém que possui do Espírito aquele dom. Né? Isso aí. Bom, caminhando aqui na nossa lista de dons de caráter prático, nós também temos na Escritura Sagrada os dons de liderança e administração ou governo, dependendo da tradução. Como que a gente entende esses dois dons, né? Que capacitações são essas que o Espírito dá aos cristãos? Bom, esses dois dons, eles são muito específicos, né? O dom de liderar e o dom de administrar. Quando a gente olha aqui para a Bíblia, vamos em Romanos, né? Você que está assistindo a gente, quiser acompanhar, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente. Aí ele usa essa expressão, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, né? O que é essa liderança? Vamos começar aqui pela liderança, né? A palavra grega aqui, que foi traduzida por liderança, ela fala ela passa uma ideia de pessoas que vão à frente, pessoas que estão à frente, né? O dom de liderança, geralmente, ele é evidenciado porque essas pessoas possuem uma capacidade, como nós já vimos, uma capacidade sobrenatural, ou seja, ela é espiritual, ela é dada pelo Espírito Santo, de influenciar pessoas, de ajuntar pessoas para uma direção, né? Eu sempre brinco assim, que quando eu assumo, por exemplo, uma igreja como pastor, a gente tem sempre aquela regrazinha, né? São 6 meses que você não faz nada, você fica só observando e tal. Uma das observações que eu busco fazer é quem é o líder. Quem são os líderes dessa igreja? Porque, conquanto a ideia seja daquele que está à frente, nem sempre ele está na frente da igreja. E aí você percebe assim, ó, tem uma irmã que ela não vai lá na frente, ela não prega, ela não faz nada disso. Mas é assim, ó, ela manda, agora é um zap, né? Manda um telefonema, um zap. Ela manda um zap e ela reúne ali, 20 irmãs, 25 irmãs, e a irmã, você faz isso, faz aquilo, tá resolvido, né? E se você fizer a mesma coisa sem a ajuda dela, você vai sofrer um pouco mais, né? Então, essa capacidade que algumas pessoas têm, uma outra coisa que eu sempre observo, a gente tem uma dificuldade hoje por conta da crise de geração entre jovens, adolescentes e os irmãos que são de mais idade e tal na igreja. Pode observar, os adolescentes eles têm um hábito de andar em grupo. Adolescente só anda em grupo, adolescente não anda sozinho. Você vê um adolescente sozinho na igreja, você pode se aproximar porque tem problema, né? Adolescente anda em grupo. Pode observar, tem um no grupo que se destaca. E esse camaradinho ali, ou um rapaz, uma menina, ele é o líder em potencial, mas ele já lidera um grupo ali, e é impressionante isso, Geralmente vai virar líder da UMA, do Ministério Jovem lá na frente, vai virar líder na igreja, né? Pode se transformar, pode ser um pastor lá na frente, né? Então você percebe claramente essa capacidade dada pelo Espírito de arregimentar pessoas, juntar pessoas para a obra de Deus, né? Eu lembro uma vez na igreja que nós íamos fazer um mutirão, num domingo de manhã, fazer um mutirão na igreja, precisava dar uma limpada, jogar uns negócios fora. E eu falei assim, sem os adolescentes, os jovens aqui, a gente não consegue, né? Porque as pessoas de muita idade e tal, precisa carregar peso e tal. E aí eu fui entrar em contato com eles, né? Aí eu ligava assim e dizia assim, pastor, fulano vai? Aí ligava para o outro e falava assim, o fulano vai? Ligava para o outro, o fulano vai? Eu falei, na terceira ligação eu vou falar direto com o fulano. Entendeu? Por quê? O fulano é o líder. Aí você não precisa ligar mais para ninguém. Fala assim, fulano, ó, seguinte, o negócio é esse. Eu queria que você levasse a turma toda para a gente fazer lá. Pastor, pode deixar. E é interessante isso. Chega no domingo de manhã, aí eles vão chegando separados, né? Aí eles ficam quietos no canto. Um fica num canto, outro num canto. Chegou a pessoa, juntou.
Você fala, que isso, rapaz, esse cara tem que ser o líder do Ministério Jovem, né? Bom, o outro dom, então, que aparece aqui também, esse é um dom que é o de levar pessoas, de conduzir pessoas, de juntar pessoas para a obra de Deus, né? O segundo dom que vai aparecer aqui é o dom de administração. O dom de administração, ele vai ser apresentado para a gente aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios 12, o versículo de número 28. Diz assim, ó, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda. E os que têm dons de administração. É interessante mesmo, porque é muito específico esse dom, né? O dom de administração. Aí eu fico pensando mais ou menos assim, o líder, ele dá o sonho. O líder faz o olhar mirar lá na frente. Vamos lá, gente, nós vamos para lá. O que o administrador faz? Esse que tem o dom de administração, ele mantém esse grupo continuando olhando para o foco. Essas pessoas geralmente elas são conhecidas na igreja porque elas gostam de metas bem desenvolvidas. Geralmente eles gostam de uma planilha, ajustar uma planilha. Pastor, vou fazer uma planilha aqui, passo 1, passo 2, prazo tal. E você fala, meu pai amado, pastor, nós estamos saindo do foco, né? Às vezes o pastor tem isso, mas às vezes não. Às vezes o Espírito Santo deu uma pessoa para a igreja que tem essa característica, que tem esse dom para a igreja. E essa pessoa ajuda na liderança a você não perder o foco, a manter o foco ali, né? Essa palavra aqui que aparece, que foi traduzida por administração, ela dá a ideia de governo, né? Aquele que governa, né? E é justamente isso. Quem governa? Essa ideia é tirada daquele que tinha o leme do navio, né? do capitão ali do navio, né? É ele que dá a direção para o navio, né? Então veja, o Espírito Santo dá à igreja pessoas para que a igreja mantenha o rumo, né? Então, quando a gente faz aquelas reuniões de planejamento, né? Essas pessoas geralmente elas estão lá, né? Mas quando a gente faz a reunião de planejamento e depois você tem que fazer aquelas reuniões de avaliação do planejamento, né? Essas são as pessoas que dizem, olha, nós perdemos aqui, olha, aqui não ajustou, olha, isso aqui está saindo do foco. São as pessoas com o dom de administração. Então, quem tem esse tipo de dom, ele ajuda que a igreja funcione de uma maneira tranquila, de uma maneira organizada. Essas pessoas são essenciais, são primordiais para a igreja. Você pode ter um pastor assim excelente, um excelente pregador, ensinador, mas nem todo pastor consegue organizar, né? Às vezes não consegue liderar o processo, mas ele também às vezes não consegue organizar. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele sabe que uma pessoa não tem todos os dons. Então o que ele faz? Ele dá pessoas que vão ajudar, que vão contribuir nesse corpo para que o processo e o progresso do Evangelho aconteçam. É muito interessante ao ouvir falar, né, de todos esses dons, né? Realmente eles vão se complementando, né? E todos são importantes na igreja, né? Então de repente tem aquele que tem o sonho, né? A gente quer chegar aqui, né? Nós queremos por esse caminho, né? Vamos fazer isso, mas aí você tem esse outro que é o que vai dizer como, né? Ok, a gente quer chegar aqui, mas você já pensou nisso? E naquilo outro? Você considerou isso? Tão importante quanto o primeiro, né? Exatamente. Então, porque às vezes tem gente que tem até sonho e boa intenção, né? Mas não consegue planilhar. E daí é importante a gente reconhecer isso também, né? Reconhecer e a gente se cercar de pessoas, né, dos mais diferentes dons para conseguir cumprir, porque o objetivo maior é que a igreja seja edificada e a missão seja cumprida, né? Cada um fazendo ali a sua parte. E entender que esse que está sendo usado pelo mesmo Espírito nesse dom de administração, ele não é que ele não tenha a fé, não é que ele esteja puxando o tapete, né? Ele está sendo usado pelo mesmo Espírito Santo, né? O mesmo Espírito para dizer o como. Então, porque muitas vezes parece assim que aquele que é o mais empolgado tem a fé. Aquele que está atrás, dando o passo a passo, esse é o irmão que não tem fé. O pé no chão, né? O pé no chão. Não.
é usado pelo mesmo Espírito com cuidado com a noiva de Cristo, né? Então, eles não são opostos, eles completam. A obra de Deus é assim, né? Legal, então, cuidado benção. de Deus em todas as áreas. Mas vamos lá. A gente vai falar agora de uma outra tríade de dons, que é o dom de contribuição, misericórdia e socorro. É até curioso, né, nessa tríade aqui, você pensar nesse dom, né? Existe um dom prático de contribuição, né? Um dom prático ligado à generosidade. Mas, pastor Alessio, comenta um pouco para a gente sobre essa tríade, contribuição, misericórdia e socorro. Interessante, porque de fato essa tríade, se a gente não tomar assim, parar um pouquinho para pensar, elas acabam se confundindo, né? Porque são muito parecidas. Se a gente ler aqui em Romanos 12, verso 8, se os irmãos quiserem nos acompanhar, diz assim: ora, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Vamos iniciar então pensando um pouquinho no dom de contribuição, que a gente vai aqui dizer que é o dom das mãos estendidas, né? Aquele que estende as mãos de verdade, né? Que é aquela capacitação dada por Deus ao cristão para que contribua de uma forma muito especial mesmo, acima do comum. Ele vai ajudar mesmo, num ato de muita empatia, num ato de grande misericórdia. Ele vai pegar assim a medida acima mesmo do comum, de uma forma, quem sabe, extraordinária. Com muita liberalidade, ele vai fazer isso com muita alegria. Ele vai ajudar tanto a obra do Senhor acima do normal, digamos assim, e ele vai ajudar as pessoas também acima do normal. Quem tem esse dom dado por Deus, da contribuição, ele nem sempre a pergunta dele na cabeça dele não é assim, com quanto eu posso ajudar. Ele vai estar sempre mais perguntando assim, o que é que eu preciso para eu não passar fome? Ele vai estar preocupado com o mínimo que ele tem e o resto ele vai estar sempre ajudando mesmo. O resto é a disposição das pessoas e da obra. E da obra de Deus, né? O coração é tão liberal para ajudar as pessoas, é tão liberal para ajudar a obra de Deus, que é algo realmente extraordinário da parte de Deus. Muito bem. Além desse dom, temos o dom da misericórdia, que está ainda aqui mesmo, né? No finalzinho aqui de Romanos 12, verso 8, o que exercita a misericórdia com alegria. No original, a questão da palavra misericórdia é para referir-se à pessoa que ajuda alguém que está aflito ou alguém que está passando necessidade, para levar mesmo a ajuda a alguém que está num estado assim de miséria. Também aqui se encontra aquela capacidade dada por Deus de transformar essa preocupação ao próximo numa ação concreta, em algo realmente concreto. Eu penso assim, me permita citar um exemplo, num grupo que nós temos acompanhado recentemente, aqui na igreja de Vila Maria. Desde que iniciou a pandemia, nós temos um grupo de voluntários, desde março. Eles deixaram assim todos os domingos, e tem gente ali, tanto de Vila Maria, mas tem gente de outras igrejas também ali, aqui próximo da Grande São Paulo, e até de outras igrejas mesmo, que não é só da IAP, da Assembleia de Deus e de outros ministérios. Eles estão ali desde março, abril, maio, junho, até agora. Eles passam ali sábado à noite, todos os domingos desde então. Eles fazem marmitex, preparam marmitex durante o sábado à noite, domingo de manhã, eles saem preparam marmitex, colocam no carro de um dos irmãos, e eles saem já em alguns lugares aqui na Grande São Paulo, eles já tem tudo escalado direitinho, e eles simplesmente vão para distribuir essas marmitex em vários lugares. E eu sei também que outras igrejas nossas, outras IAPs aqui da Grande São Paulo fazem isso. Inclusive, eles já se encontraram em alguns lugares, né, irmãos da nossa igreja. Então, é gente assim, que faz isso, que deixa pai, muitas vezes deixa mãe, deixa esposo, deixa esposa, deixa os filhos por um longo período,
e simplesmente faz isso por pessoas que não conhecem, né? Que muitas vezes nunca vão ver mais na vida, mas simplesmente estende a mão e vai lá ajudar o necessitado. E faz isso com uma alegria. A hora que vai conta isso com uma satisfação. Aquilo ali parece que está fazendo mesmo para um parente, para um filho, como se estivesse fazendo assim para alguém que ama, de um amor assim profundo na alma. Então é algo que só pode ser dado mesmo pelo Espírito Santo, né? É uma capacidade que Deus dá de a pessoa se envolver mesmo numa ação concreta mesmo, assim, algo extraordinário. Então, repito, quem tem esse dom se envolve mesmo de verdade com os aflitos, tem uma profunda empatia em relação à situação em que eles vivem. E, por fim, tem ainda o dom de socorrer. Né? 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala em 1 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 28, diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Muito bem, aqui a palavra socorro no original está relacionada àquela capacidade espiritual dada por Deus para socorrer aquelas pessoas que estão sendo surpreendidas em situações difíceis da vida. Talvez até por uma questão de calamidade pública, por um desastre natural, algo dessa natureza, e Deus coloca mesmo isso no coração de pessoas que se coloca no lugar do outro e se coloca mesmo à disposição em ações práticas para ajudá-la. É alguém motivado mesmo a ajudar pessoas injustiçadas, pessoas em apuros, de uma forma bastante prática. Essa é a pessoa que tem o dom do socorro. Muito bom. Acho que de repente vale a pena mencionar também, né, em relação a esses 3 dons e a outros até que a gente já viu aqui no programa. É uma responsabilidade de todo cristão contribuir, é uma responsabilidade de todo cristão se preocupar com o outro, né? É uma responsabilidade da igreja amparar o necessitado, né? Mas realmente parece, né, que existem algumas pessoas em que essas atitudes, né, elas são vistas assim de maneira muito mais efetiva, né, intensas. Então, todo cristão tem a responsabilidade de contribuir, mas parece que tem alguns que eles contribuem muito acima do que se é considerado comum, e para eles assim está tudo certo, né? Quem não tem essa vocação, né, quem não tem esse dom, acho até estranho, puxa vida, né, mas aquele irmão está contribuindo demais. Para ele está tudo bem, né? Para ele não é valor, né? Para isso aí, não é valor, não é peso de valor, né? A mesma coisa no caso de um desastre, né? Acontecer um desastre, uma calamidade. Uma pessoa que tem um dom como esse, ela vai estar agoniada querendo ajudar e reunir pessoas, aglutinar pessoas para. Então parece que tem gente que é a vida, né? É uma vocação que ela recebeu e ela precisa fazer aquilo. Já um outro assim, eu sei que eu tenho que ajudar, se me procurarem eu ajudo, né? Mas assim, não é algo que me consome, né? Então tem muito a ver com o dom mesmo, né? É interessante isso. Tem pessoas que são chamadas para isso. Ajudar, né? Porque se chamar a gente ajuda, tem gente da igreja mesmo, e lá, quando a gente vê, já está com a camisa, já está lá fazendo, já está lá se envolvendo, né? Já está lá dentro. Eu tenho um amigo com esse dom, né? E eu lembro uma vez que nós tivemos acabou virou um problema, né? Porque ele encontrou um morador de rua, e ele falou assim: não, você vai para a igreja hoje, cara. Vai para a igreja, e agarrou no morador de rua. O cara ficou até constrangido, levou o cara para a igreja, sentou do lado dele na igreja, e aí, assim, foi até emocionante, né? No final, ele chamou, ele, a esposa dele, ele falou assim: vou levar esse cara para minha casa. Não, vou levar para minha casa, eu tenho umas roupas lá, nós vamos dar um banho nele, nós vamos fazer tal. E você fala assim: meu pai amado, a mulher regalou o olho assim, né? Só que é interessante o seguinte, quem tem o dom, ele não fica fazendo essas continhas, não, o que eu vou fazer com isso? Não, ele fala assim: rapaz, esse cara precisa de ajuda e eu preciso ajudar. E eu vou ajudar e acabou. Ele vai botar dentro do carro, depois a gente vê o que faz com o carro, depois a gente vê o que faz na casa, não tem problema, mas eu vou fazer isso. E eu já lidei, assim, esse é meu amigo até hoje,
já lidei com ele, ou às vezes junto com ele, em várias situações que ele faz essa mesma coisa. Só que ele também fazia com gato, cachorro, fazia, não, eu vou levar para casa e tal, não sei o quê. Então assim, você percebe claramente esse cuidado na direção do outro, né? Sem fazer conta, não faz conta. Só quer ajudar ali, aquela necessidade é essa necessidade, então vamos resolver, vamos ajudar. É interessante. É muito legal. Legal. Bom, falando nessa área de ajuda, temos aqui pelo menos mais 2 dons aqui dessas listas que a gente tem na Escritura Sagrada, que é o dom de serviço e o dom de encorajamento. Então, comenta pra gente um pouco, pastor Samuel, a respeito desses 2 dons, né? Serviço e encorajamento. Encorajamento. Vamos começar pelo serviço. Antes de eu fazer a leitura bíblica, eu vou começar já contando um testemunho, porque eu conheço também uma pessoa que tem esse dom. Eu conheço, na igreja, na nossa igreja, ele tem esse dom. Uma vez conversando com ele, e aí conversando sobre a igreja, os dilemas da igreja e tal, lá pelas tantas ele disse assim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O que eu mais amo fazer na igreja, e o que eu faço assim, pastor, eu vou largar tudo para fazer é o seguinte: é só o senhor me falar o que precisa. Se o senhor disser assim, quebrou um cano ali, precisa trocar o cano, o senhor não precisa falar 2 vezes, eu vou trocar o cano. Aí ele me falou um negócio que me chamou a atenção. Ele disse assim, sabe qual é a minha maior alegria, pastor? É assim, o senhor diz assim, nós vamos começar um negócio aqui na igreja, sábado nós vamos começar assim, 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 nós precisamos, isso. Ele falou assim, pastor, eu vou pegar essa informação, eu vou lá segunda, terça, quarta. O sábado, a minha alegria é quando todo mundo entrar e tudo isso que o senhor falou que precisava acontecer, aconteceu. Ele não quer o aplauso, ele não quer ir lá na frente, ele não quer ser mostrado, ele não quer aparecer na foto, não. É uma alegria que parece que é do indivíduo com o próprio Deus. Ele não quer aplauso, ele não quer nada. Então, essa é a ideia primeira aqui do serviço. Alguém com uma capacidade especial dada por Deus de ajudar a obra de Deus naquilo que é necessário. Essas pessoas são tão evidentes na igreja que quem tem a experiência, por exemplo, de pastorear e tal, geralmente são pessoas que nós mesmos, pastores, ligamos quando nós mesmos precisamos de alguma coisa. Quebrou meu carro. Para quem você liga? Às vezes você não liga para um parente, você fala, vou ligar para o irmão tal. Esse irmão vai sair da onde ele estiver, meu irmão, e ele vai lá, pastor, vamos ver aqui, não, tal, não, eu vou arrumar uma corda, e não tem corda, nós vamos fazer com camiseta, mas ele vai resolver, né? Aí, no texto bíblico, aonde esse dom vai aparecer? Lá em Romanos também, capítulo de número 12, no versículo 7 vai aparecer: se o seu dom é servir, sirva. A palavra grega é diaconia. Então, a ideia aqui e essa deveria ser a ideia central de um diácono, né? Geralmente, quando nós, por exemplo, indicamos ou enxergamos uma pessoa para o diaconato, qual é o que nós mais evidenciamos nessa pessoa? Não é a capacidade dela de ensinar e tal, é a capacidade de servir. Geralmente são pessoas que se destacaram no serviço, né? Tem até um pessoal que, eu fui pastor na igreja, que o pessoal fazia uma brincadeira assim: pastor, o fulano, antes de ser diácono, você precisa de ver, ele fazia tudo aqui. Aí ele virou diácono, agora ele só diz, não me chama assim mais não, hein? Vai me chamar fulano diácono fulano. Só que a ideia que aparece na Bíblia é essa, a ideia de alguém que serve, né? A ideia, óbvio, do grego ali, a diaconia era aquele escravo, aquele trabalhador da casa que servia a casa, era um trabalhador interno, que servia as mesas. Então, esse diácono aqui é aquele que está pronto. Qual é a necessidade? E às vezes ele não quer autógrafo, ele não quer dar autógrafo, ele não quer ser famoso, ele só quer servir, né? Aí o segundo dom que aparece para a gente, então, aqui, é o dom de encorajamento. O texto está aqui, Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 8. A minha Bíblia aqui, ela traduziu por ânimo, né? Mas algumas traduções traduzem por encorajamento, e tem outras que usam uma outra palavra. Mas a ideia aqui é essa: se é dar ânimo, que assim faça. E o que é dar ânimo, irmão? É assim, eu quando eu estava estudando aqui para participar, eu fiquei tentando lembrar de algumas experiências pessoais mesmo que eu vivi na igreja, quando eu estava muito desanimado.
muito desanimado, sabe? Porque todo pastor tem uma fasezinha ali que ele fica meio pai amado. Eu sou pregador no deserto, né? Esse povo não muda. E aí é impressionante como tem uma pessoa que ela percebe, ela sabe. E eu fui pastor numa igreja, tinha um irmão, ele é um diácono na igreja, um senhor, assim, um diácono. E aí ele me olhava e dizia assim, o senhor não está bem não, o senhor está com o farol meio baixo. O senhor quer conversar? Vem cá, pastor, senta aqui, vamos conversar. De vez em quando ele dizia assim, o senhor não está bem não, vamos comer alguma coisa, vamos em casa, vamos tomar um café. Ó, nós vamos comer, vamos no restaurante hoje, nós vamos no restaurante. O senhor não está legal, o senhor não está bem, estou preocupado com o senhor. É impressionante, porque você não fala, mas você está numa igreja com 60, com 70, com 100 pessoas e ninguém percebeu. Mas não é só que ele percebe o seu desânimo, ele se oferece como uma solução para o seu desânimo. Esse irmão era muito interessante, teve um culto que nós tivemos na igreja, eu vou dar o exemplo, assim, fazendo um exemplo pessoal mesmo, para ficar bem claro. Teve um culto na igreja, assim, um culto de sábado, mas a igreja estava lotada de gente. Botamos cadeira na calçada, meu irmão, mas era muita gente. Eu, pastor novo, começando, eu fiquei empolgado. Eu falei, meu Deus, agora eu virei o jogo. Agora é só começar e tal. Chegou na semana seguinte, meu irmão, eu não sei se era feriado prolongado, mas pensa numa igreja que estava sobrando cadeira. Sobrou cadeira na igreja. E eu fui tomado, mas de uma tristeza tão grande, de uma angústia tão grande. Esse irmão chegou para mim, botou a mão assim no meu ombro, eu na porta da igreja, botou a mão no meu ombro e falou assim, o senhor tá chateado, né? Eu falei assim, eu tô, irmão, não consigo entender isso. Sábado passado nós estávamos estupidos de gente, soltando gente pelo ladrão, né, como diz. Aí ele falou assim, não, pastor, desanima não, é assim mesmo. Ó, eu sou crente há tantos anos. E aí, assim, depois de uma boa conversa, é impressionante, parece que ele arrancou com a mão um peso. Um bálsamo no deserto. É isso. Aí você olha, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que encoraja, né, aquele que é para encorajar, que assim o faça, aquele que é badarano, que faça isso. Por quê? Essas pessoas também sabem essa capacidade que elas possuem. Opa, você não está legal, vem cá, vamos conversar. E eles estão sempre dispostos, eles estão sempre aptos a ouvir, né? Eu fui pastor numa igreja, tinha o co-pastor, meu co-pastor, o pastor Cleveton. O pastor Cleveton, eu falava para ele, assim, irmão, eu tenho uma admiração por você, porque eu não consigo entender essa sua disposição. O casal brigou, irmão, é 3 horas da madrugada. Ele está lá no portão. Vem cá, vamos acertar aqui. Vocês não vão brigar, não. Calma, não é assim não, vai acabar o casamento, não. Aí ele me liga, rapaz, 9 horas da manhã, pai, estou saindo daqui agora. Mas eu acho que deu uma acertada. Eu falei, meu irmão, cara, você é uma bênção para essa igreja. Então, esse é um dom de encorajar pessoas, o dom de não deixar pessoas pelo caminho. E ele faz isso, ele vai deixar muita coisa de lado, às vezes precisa até policiar, porque deixa a família, e vai atrás, irmão. Não, vem cá, você não vai escapar assim não, vamos aqui, vamos conversar, realmente. O que está acontecendo. Então, é extraordinário esse dom na igreja é um negócio extraordinário. É legal. Acho que muitas pessoas que atuam na área do aconselhamento também na igreja, né, que tem chamado para esse trabalho, eles tem alguma relação com esse dom, né? Que é o dom de estar ao lado mesmo para ajudar, né? Bom, nós já analisamos aqui vários dons funcionais ou práticos, né, das listas presentes no Novo Testamento. A gente já disse aqui algumas vezes no programa Texto com Texto, falando sobre os dons, que quando a gente analisa as listas de dons do Novo Testamento, elas não são uniformes, né? A ideia é que os autores, quando foram citar esses dons, eles não estavam pensando numa lista fechada, né? O que nos faz entender que existem outros dons que não foram listados nessas listas do Novo Testamento, né? Então é possível que existam outros dons manifestacionais, outros dons práticos, né? No dia a dia da igreja mesmo. E aí, só para tentar dar um exemplo em relação a isso, o Antigo Testamento. Parece que a gente vê no Antigo Testamento pessoas sendo capacitadas por Deus com capacidade artística. Eu queria perguntar para o pastor Alessio se esse dom ainda pode ser percebido no nosso tempo, né? Apesar de não ter entrado em nenhuma lista do Novo Testamento,
se esse dom é um dom que está presente na igreja, se é um dom que ainda pode ser visto nos nossos dias. Sim, com certeza, com certeza. Pastor Elias, o senhor está se referindo lá em Êxodo, e eu gostaria de ler com os irmãos, se os irmãos puderem acompanhar. Eu acho que seria muito interessante que os irmãos acompanhassem, porque eu acho que a aplicação dele no Novo Testamento e na igreja de hoje, não só é extremamente interessante, mas eu acho que é um cuidado da igreja mesmo hoje em dia, que a gente tem que olhar com muito carinho, na sua aplicação prática mesmo. Ó, lá em Êxodo, irmãos, em Êxodo 31, nos versículos de 3 a 5, diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento e de ciência, e em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. Esse dom pode ser chamado de dom de comunicação criativa. Essa também é uma capacitação divina para comunicar o Evangelho, para comunicar a palavra de Deus através de diferentes formas de arte. De diferentes formas, mas assim, ó, diferentes formas, mas o que está sendo comunicado é o Evangelho, é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela está sendo comunicada através de diferentes formas, de diferentes artes. Isso é importante. As pessoas servem ao Senhor por meios de suas habilidades artísticas. As pessoas com este dom desenvolvem e utilizam habilidades artísticas como teatro, literatura, música, pintura, dança e por aí vai. Todas essas expressões artísticas têm um só objetivo: transmitir a palavra, transmitir o Evangelho para atrair pessoas e expressar a mensagem de Deus. Então, por que eu digo, chamei assim um pouquinho a atenção para a aplicação disto? Porque, na verdade, quando se fala de expressões artísticas, algumas vezes um ou outro pode ter um certo receio de algumas expressões. Mas, a bem da verdade, ó, se o Evangelho está no centro dessas expressões, e há de convir comigo, todos nós, a Igreja Adventista da Promessa, ela é muito séria, ela sempre foi muito séria. Quem conhece a trajetória da Igreja Adventista da Promessa, não só nós, mas existem muitas igrejas sérias, pregando o Evangelho de diversas formas. Nós temos que convir que algumas expressões artísticas falam mais comigo do que com outras pessoas. Um exemplo assim, de repente, para ser bem prático e de repente assim para ser um exemplo mais simples, é bem possível que com uma geração um pouco mais antiga, aí, de 50, 60, 70, 80 anos, se nós pegarmos os hinos do nosso Brado de Julho, que eu acho que são muito lindos, eles falam profundamente ao coração dos promessistas nessa idade. De repente, os promessistas mais jovens, eles já têm um outro gosto musical, é um outro estilo. Mas esses hinos edificam tanto quanto aqueles. De repente, uma coreografia comunica para um público mais jovem e de repente não comunica a um público mais maduro, mas é normal. Então nós temos que pensar assim: o Espírito Santo ele está preocupado com todas as etapas, com todas as faixas etárias. A essência é a mesma. A essência é a mesma. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. Por isso que eu digo que essa preocupação, ela me encanta. A preocupação do Espírito Santo pela igreja, ela me encanta mesmo. Eu tenho um filho, Felipe, ele é adolescente. Então, geralmente assim, quando nós fazemos os nossos cultos do pôr do sol, tem o meu hino, tem o hino da Nêmora, da minha esposa, e tem o hino dele, né? Certamente que são hinos totalmente diferentes. O meu é da minha época, da minha esposa da época dela, da formação cristã dela, e do Felipe é da formação dele, não tem nada a ver com a gente. Se ficar só no meu, certamente não alcança o coração dele. O dele vai falar com o coração dele. Então, quando eu vejo essas novas expressões, essa juventude, tanto nas nossas igrejas,
Eu digo assim, eu acompanho a igreja já há algum tempo. Eu conheço a igreja já de alguns anos, de algumas décadas. Eu vejo a nossa geração hoje, os nossos jovens, jovens fantásticos. Os nossos jovens são muito comprometidos com o Evangelho. Eu admiro demais essa nossa geração. É uma geração que bebe do Evangelho, que come o Evangelho. Eles têm uma forma muito especial deles, e tem que ser deles mesmo, não tem outro jeito. Não pode ser mais aquela forma nossa como era há algumas décadas atrás, não é isso. Então, a forma com que nós éramos cativados é uma, a forma com que eles vão ser cativados é outra. E não nos espantemos, porque se Cristo não voltar, a forma como os netos e os bisnetos serão cativados serão outras. E o Espírito Santo, ele sempre vai inovar no sentido de que o mesmo Evangelho alcance os corações e na sua época. Então, ele vai usar sim. Ele sempre vai nos surpreender. E o Evangelho vai sempre alcançar, como tem alcançado ao longo dos séculos e dos milênios. Então, essa lista realmente ela não é fechada. O Espírito Santo vai nos surpreender, vai continuar nos surpreendendo. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito continue, né? Enchendo a vida de pessoas para que elas se expressem artisticamente, né? Por meio de expressem o Evangelho, né? Bom, nós estamos chegando ao final desse programa. Nós analisamos aqui vários dons de natureza permanente, dons chamados de funcionais ou práticos, dons que devem ser usados na atuação dos ministérios na igreja local, e a gente glorifica a Deus pela vida dos nossos convidados, né, que nos ajudaram aqui nessa reflexão. E eu queria agora, nessa parte final do nosso programa, pedir para o pastor Alessio para que ele dê uma palavra final àqueles que estão nos acompanhando até esse momento, e que na sequência o pastor Samuel orasse por todos nós, orasse por aqueles que nos acompanham nesse programa. Amém. Amado irmão, amada irmã, como foi bom ter vocês com a gente durante este programa. Diante de tudo que foi exposto, penso que seja necessário fazer uma pergunta. Para que o Espírito Santo distribui tais dons para a igreja? Penso que a resposta seja apenas uma: para que eles sejam utilizados para o bem do corpo de Cristo. Os dons são funcionais. A Bíblia diz que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus e recebemos a ordem de sermos bons dispenseiros. Na igreja, portanto, não deve haver lugar para a ociosidade, na igreja não deve haver lugar para o comodismo. A distribuição dos dons a todos os membros do corpo de Cristo, ninguém fica sem eles. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque maior intimidade com Deus para compreender qual é o seu dom e como você pode aplicá-lo para o serviço do nosso Mestre e para abençoar as pessoas. Busque maior integração com Cristo, uma integração mais dinâmica aí com a sua igreja onde você congrega. Se envolva um pouco mais nas atividades aí da sua igreja, e assim, certamente o Espírito Santo confiará a você os dons, qualificando a sua vida para melhor servir tanto a Cristo quanto a igreja dele. Saiba que Deus quer usar você de uma forma poderosa. Esteja certo e seja certa, minha irmã, que nosso Deus quer usar você ainda mais de uma forma graciosa. Deus tem planos para a sua vida. Permita que o Espírito Santo use sua vida para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Coloque-se integralmente, sem reservas, diante daquele que você deseja. Saiba que Cristo quer que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor abençoe sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Amado Jesus, nós agradecemos a sua bondade sobre a nossa vida. Agradecemos porque o Senhor sabia, antes de tudo, que nós, enquanto seres humanos comuns, não teríamos condições de levar adiante não só a missão,
mas os propósitos do Senhor para a nossa vida e para a nossa história. É por isso que o Senhor deixou o Teu Espírito Santo, e é por isso que por meio do Teu Espírito Santo o Senhor capacita e o Senhor tem capacitado pessoas para que, conforme a vontade desse Espírito, a igreja do Senhor seja edificada, vidas sejam alcançadas e o Evangelho seja levado aos mais diferentes cantos deste mundo, porque o Teu Espírito Santo derrama dons, dê dons a pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas e edificadoras. Oramos, ó Deus, para que o Senhor, Amém, Jesus. Depois dessa palavra de conclusão do pastor Alessio, que o Senhor encontre o coração de pessoas nesse momento. Pessoas talvez, ó Deus, que o Senhor, que o Teu Espírito tenha dado dons e essas pessoas estão aí escondendo esses dons, não querendo exercer esses dons. Que o Senhor as desperte nessa noite, Jesus. Que o Senhor as desperte para que elas possam fazer aquilo que o Senhor as chamou para fazer. Eu oro, ó Pai, para que o Teu Espírito dê dons à igreja, dê dons a pessoas na igreja, Senhor, para que nós sejamos edificados, para que a missão da igreja aconteça de uma maneira exponencial, de uma maneira extraordinária, Deus. Derrama dons à igreja, Senhor. Mova o nosso coração, motive o nosso coração a buscarmos diante do Senhor o derramamento de dons, ó Pai. Porque nós sabemos que o dom não serve para nos vangloriarmos, o dom não serve para nos destacarmos, o dom serve para a edificação da igreja. É dado pelo Teu Espírito conforme a vontade dEle para a edificação da igreja e para que a igreja cumpra a sua missão nessa terra. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra isso na nossa vida, na nossa igreja e na nossa história. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Alessio, pastor Samuel. Foi um tempo abençoado de conversa. Amém. Acho que a gente cresceu e aprendeu bastante aqui sobre os dons funcionais. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até esse momento, nesse programa Texto e Contexto. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Na próxima semana estaremos juntos novamente e vamos continuar a falar sobre a lista de dons presentes no Novo Testamento. Desta vez, nós vamos falar sobre os dons direcionais, alguns dons ligados à liderança. Então, não perca o próximo programa, próxima segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos para iniciarmos mais um tempo de estudo da Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até lá!